Olá! O que a gente vai fazer aqui é basicamente desmontar a estrutura de um sermão bem impactante do Bispo Edir Macedo. A ideia é entender o caminho, o passo a passo que ele desenha para quem está ouvindo, sabe? Qual é a lógica por trás de toda essa jornada espiritual. E tudo começa com essa frase: o altar é o lugar onde a gente resolve os problemas com Deus. Isso aqui é a chave de tudo, a ideia principal. O altar, nesse contexto, não é um lugar só para pedir, para suplicar, não. Ele é apresentado como ponto de partida prático para resolver as coisas. Vamos ver como essa ideia se desenrola. Então, o primeiro passo nessa jornada espiritual é bem concreto, bem físico. É sobre se aproximar do altar. Vamos entender agora que poder especial é esse que o sermão atribui a esse lugar tão específico. E olha que interessante, o sermão já começa definindo o altar de uma forma muito particular. Não é só um móvel na igreja, sabe? É apresentado como a própria representação de Deus. É o lugar, o espaço escolhido para um encontro direto para resolver de vez os problemas espirituais. Isso não é colocado como uma sugestão, uma opção. É o primeiro passo e é fundamental. A lógica que o sermão constrói é bem direta. Chegar perto do altar fisicamente causa uma mudança real, uma sensação diferente. É como se a própria presença de Deus se tornasse palpável. Ok, a pessoa chegou no altar. E agora? O que acontece depois? Bom, o sermão avança para a próxima fase, que é a condição para receber a bênção. E segundo a pregação, existe uma única condição, e ela é crucial. E aqui a gente chega num ponto central. O sermão coloca duas coisas lado a lado: mérito e obediência. A ideia é que a bênção não vem porque a pessoa é boa o suficiente ou perfeita. Isso, segundo a mensagem, é irrelevante. O que importa mesmo, um único requisito é obediência. É fazer o que Deus manda. E claro, isso tem um apelo muito forte, né? Tira aquele peso de ter que ser perfeito e foca numa ação: obedecer. E para reforçar essa ideia de que não é sobre ser perfeito, o sermão usa essa citação muito conhecida. A mensagem aqui é clara. A porta está aberta para todo mundo, especialmente para quem não se sente bom o bastante, para quem se vê como imperfeito. O passado da pessoa não seria um impedimento. Então a lógica da obediência é construída assim. Primeiro, Deus quer obediência, como um pai. Segundo, a desobediência o entristece. E o ponto-chave é o terceiro. A obediência depende só da sua própria cabeça, da sua decisão. E por fim, se você obedece, o acesso à promessa de Deus está garantido. Percebe? A responsabilidade e o poder são colocados inteiramente nas mãos do indivíduo. É uma escolha mental. Certo, a condição é a obediência. Mas qual é a promessa? O sermão então parte para explicar exatamente o que está em jogo. E não é apresentado como um presente qualquer, não. É algo muito mais forte, quase como uma herança garantida por um contrato, um juramento espiritual. A argumentação é construída em etapas bem lógicas. Primeiro, Deus promete abençoar Abraão. Segundo, para garantir isso, Deus jura por ele mesmo. Terceiro, os fiéis são apresentados como descendentes de Abraão. E aí vem a conclusão: se são descendentes, eles têm o direito de reivindicar essa mesma promessa. A postura muda completamente, né? Deixa de ser um pedido para se tornar a reivindicação de um direito de herança. E o sermão dá muita ênfase nesse ponto. É muito forte isso. A ideia é que, como não existe ninguém acima de Deus, ele jurar por si mesmo é a garantia máxima. É um juramento que não pode ser quebrado. Isso serve para trazer uma sensação de certeza absoluta de que a promessa vai se cumprir. Ok, então a gente viu o caminho. Ir ao altar, obedecer, entender a promessa, e tudo isso leva a um ponto culminante, o clímax dessa jornada. É o momento da transformação real, que o sermão chama de o recebimento do Espírito Santo. E aqui vem outra distinção bem importante: sentimento versus crença. O sermão argumenta com muita força que não é preciso sentir nada. Não é sobre ver, tocar ou ter uma emoção específica. O estado emocional da pessoa é irrelevante naquele momento. O que importa é crer no que está escrito. A fé é colocada na palavra, que é permanente, e não no sentimento, que pode mudar a toda hora. E essa parte é quase um alívio para quem está ouvindo. A mensagem é: se você não sentiu nada, não se preocupe, não importa. Por quê? Porque a promessa está garantida pela palavra, e não pelo que a pessoa sente ou deixa de sentir. Isso é bem estratégico, né? Ajuda a contornar a dúvida que poderia surgir se a pessoa não tivesse uma experiência emocional imediata. Mas aí vem uma virada interessante. Embora o sentimento não seja o requisito para começar, ele é apresentado como o resultado da experiência. É como se, uma vez que a pessoa acredita, aí sim vem as manifestações: paz, alegria, riso, segurança.
são descritos como a consequência, um presente que vem depois da crença ser estabelecida. Mas a jornada não para por aí na transformação pessoal. Na verdade, ela é só o começo de uma nova fase. A parte final do sermão é sobre o que vem depois. O fiel se transforma em um mensageiro, ganha uma nova missão. E o foco muda completamente. Sai do eu e vai para o nós, para o outro. A bênção que a pessoa recebeu não é para ficar guardada. Ela precisa ser levada adiante. A transformação pessoal ganha um propósito coletivo, uma missão bem clara: alcançar outras pessoas. E essa nova missão vem com várias imagens fortes. A pessoa passa a ser parte de um exército, tem que proclamar o nome de Deus, levar o perfume da presença dele para dentro de casa e servir como um canal para levar outras pessoas a Deus. Todas essas metáforas apontam para a mesma direção. A experiência individual agora serve um propósito muito maior, um propósito coletivo. E para fechar, como a prova final de que tudo isso aconteceu, o sermão termina com uma promessa de impacto visível. A ideia é que, ao voltar para casa, a mudança na pessoa vai ser tão grande, tão real, que a família e os amigos vão notar. Vai ser algo tangível, uma diferença clara no jeito de ser. E no fim das contas, a gente fica com essa pergunta, que é a grande tensão que o sermão todo constrói, né? A fé é, no fundo, uma emoção que a gente precisa sentir, ou é um comando que a gente precisa obedecer? É uma reflexão que meio que amarra toda a jornada espiritual que foi apresentada.